Você acorda às 6 horas, responde o WhatsApp antes mesmo do café, resolve problemas do cliente às 9 horas, faz orçamento às 11, cobre a equipe de tarde e ainda tem que cuidar da casa e dos filhos de noite. Você construiu uma empresa que fatura bem, mas ela não funciona sem você. Muitas empresárias acham que isso é sinal de sucesso, mas é ao contrário. É um gargalo gigante que está te prendendo na operação e tirando a sua qualidade de vida. Fica comigo aqui porque hoje eu vou te mostrar 4 passos para construir uma empresa que funciona sem depender de você 24 horas por dia, 7 dias da semana. E tem mais, no final eu vou te dar um exercício simples e prático que identifica exatamente onde a sua empresa depende mais de você. Presta atenção nesse padrão de comportamento que eu vou falar a partir de agora, que eu vejo em 90% das empresárias que são a própria operação da empresa. Você é a melhor vendedora da empresa. Os clientes só querem falar com você. Você resolve todos os problemas urgentes. Nenhum orçamento sai sem você olhar antes. A equipe te chama o dia inteiro para resolver qualquer coisa. Você controla todas as entregas. Isso não é liderança, isso é querer ser tudo ao mesmo tempo. O resultado você já sabe. Você vive apagando incêndio o tempo todo, não tem um tempo na sua agenda para pensar sobre o negócio. Você cresce 2 casas e acaba voltando 3 porque está sobrecarregada e começa a aparecer vários gargalos. E o pior de tudo, se você parar por causa de algum problema de saúde ou até porque você quer tirar férias, a empresa para junto. Se você se identificou com 3 pontos ou mais do que eu falei, a sua empresa é super dependente de você. Mas, claro, isso tem solução. Eu vou falar a partir de agora 4 passos para você iniciar esse processo de mudança dentro da sua empresa. E o primeiro dele é a clareza de papéis. Quem faz o quê? Quem decide o quê dentro da sua empresa? É preciso ter muito claro o que só você pode fazer, o que você não consegue delegar para ninguém. Depois é importante você entender o que lideranças intermediárias, uma gerente, supervisora, pode fazer. E depois o papel de cada membro da equipe, o que a pessoa é responsável, o que ela entrega. Dessa forma você tem uma visão clara. Hoje, inclusive, você pode até ter um organograma no papel, mas talvez ele não funcione na prática. Então, pegue esse organograma, questione, entenda o que não está funcionando e faça as mudanças necessárias. O segundo passo é cuidar de uma liderança intermediária ou de lideranças intermediárias. Se hoje você não tem essa pessoa ou se as pessoas que estão nessa posição não estão funcionando bem, você precisa identificar, treinar, desenvolver para que ela consiga entregar os resultados que você precisa. Lembrando que é muito importante que essa pessoa conheça bem o negócio, a cultura, o perfil dos clientes, os desafios que a empresa tem, as metas, para que ela foque nos resultados. E é claro, foque em deixar você mais liberada para fazer aquilo que a gente falou no outro passo, o que só você pode fazer. O papel dessa pessoa não é operacional. Ela precisa estar preparada para tomar decisões e prestar contas para você. Caso hoje você não tenha esse colaborador ou as pessoas que estão desempenhando esse papel, você entende que não estão preparadas, não estão entregando o que você precisa, o que que você pode fazer? Primeiro, identificar o perfil que você deseja, tanto comportamental quanto técnico. O que essa pessoa precisa ter para realmente atender às necessidades de liderança da sua empresa. Definido isso, você vai olhar para o seu time e entender se existe alguém com esse perfil ali, mesmo que não seja um perfil já desenvolvido. Não estamos procurando uma pessoa pronta, estamos procurando uma pessoa disposta e que tem potencial para isso. Se você conseguir identificar essa pessoa e ela topar esse desafio, aí a gente entra para uma outra etapa, que é treinar esse profissional no curto prazo, médio prazo, para que ele possa desempenhar esse papel que você deseja.
Se você não tem essa pessoa dentro da sua equipe hoje, você vai ter que ir para o mercado procurar. E aí eu sugiro que você ache uma pessoa que já tenha experiência em liderança. Por quê? Porque ela vai ter que aprender tudo sobre o seu negócio, sobre cultura, sobre como funciona. Então, se ela já tem as habilidades de liderança, já é meio caminho andado. O mundo ideal é que essa liderança intermediária resolva 80% pelo menos dos problemas que apareçam sem procurar você. O terceiro passo é focar nos processos. Então, você já sabe o que você deve fazer, o papel de cada um, você está treinando lideranças, mas você precisa documentar a forma como você quer que tudo aconteça, o padrão de qualidade, os indicadores. Então, o processo ajuda você a fazer esses documentos. E aí, às vezes, quando eu falo processo, as pessoas ficam arrepiadas, acham que é um trabalho gigante, mas na verdade existem várias formas da gente fazer essas documentações, esses manuais, e você pode ir fazendo por etapas, você não precisa parar a empresa toda, muito pelo contrário. A forma, por exemplo, como eu trabalho, a gente faz isso organicamente, ali no fluxo de trabalho mesmo da empresa. E o maior ganho do processo é você parar com aquela síndrome de ficar repetindo tudo o tempo todo. Eu sugiro que você comece pelos processos básicos da empresa, porque isso vai diminuir muito o seu cansaço de ficar repetindo, falando e treinando as pessoas. Você vai treinar as pessoas já uma primeira vez naquele processo, elas vão seguir os checklists, os manuais, isso vai diminuir muito o erro, muito a necessidade de ficar te perguntando toda hora as coisas e depois elas vão ter a independência de ir criando os outros processos, melhorando os processos que já existem e esses documentos, eles na verdade eles têm que ser vivos. Isso vai ajudar demais a liberar espaço na sua agenda. O quarto passo é definir e acompanhar pelo menos 5 indicadores principais do seu negócio. Então, você não precisa ter 1000 indicadores, mas você precisa iniciar a sua mesa de gestão. E aí você vai perguntar, ok, Lorena, mas quais são esses indicadores? E essa é uma pergunta muito importante, porque a maioria das pessoas olha os indicadores errados. Então, naquele tempinho que você tem, você para olhar alguns números, mas são números que não te dizem nada, que não te ajudam a analisar, criar uma estratégia, entender e identificar o que pode acelerar o crescimento e a organização da sua empresa. Então, é claro que esses indicadores eles mudam de negócio para negócio, dependendo da maturidade da sua empresa, mas eu vou falar 5 indicadores que eu gosto bastante de acompanhar. O primeiro é o faturamento versus a lucratividade. Não adianta você só olhar vendas, só olhar o que você faturou. Você precisa entender o que daquilo ali virou lucro. Outro indicador importante é a produtividade da sua equipe ou algum outro indicador de gestão de pessoas que possa te ajudar a entender como sua equipe está performando, qual tipo de feedback, acompanhamento e desenvolvimento eles precisam. Os indicadores de funil de marketing e vendas. Então, é muito importante, principalmente se você faz investimento em marketing, se você tem uma equipe comercial, que você tenha em mente pelo menos os principais indicadores dessa área. Muitas empreendedoras acabam iniciando o negócio a partir de investimentos. Isso gera uma dívida que às vezes não é paga tão rápido, então você precisa ter um controle sobre isso. Outro fator ali dentro do endividamento, que às vezes gera prejuízo, é também a inadimplência de clientes. Uma quinta área muito importante de ser monitorada é a satisfação dos clientes, áreas de qualidade, de recompra, de indicação, enfim, a satisfação dos seus clientes. E é claro que você precisa compartilhar esses indicadores com a sua equipe, principalmente com aquelas lideranças intermediárias que a gente falou, porque alguém precisa ficar com o termômetro o tempo todo ali para que vocês consigam agir e não só no momento que tudo ficar vermelho, que tudo se descontrolar ali no seu painel, mas que vocês consigam tomar decisões antecipadas e minimizar os problemas. Esses 4 passos vão ajudar não que você se torne indispensável para a empresa, nem é esse o objetivo, mas que você não fique presa à operação 24 horas por dia. E quando você conseguir investir menos tempo na operação, você vai conseguir se dedicar, ter mais energia
para novos projetos, para clientes estratégicos. Você vai conseguir ganhar mais qualidade de vida, até tirar férias e o mais importante, a sua empresa vai valer muito mais dinheiro. E agora vamos para o nosso exercício prático final. Eu vou pedir você para pegar um papel e uma caneta e listar tudo o que você fez ontem dentro da sua empresa. Agora você vai circular o que só você pode fazer. E talvez, não sei como foi o seu dia de ontem, você pode pegar outros dias também como exemplo, mas talvez você vai identificar que tudo ali você poderia delegar e que existe outra lista de coisas que você gostaria de fazer e não conseguiu fazer, por exemplo, no dia de ontem. Então, pegue isso tudo que outras pessoas podem fazer e se dedique a delegar, a treinar a sua equipe para que você consiga cuidar dessa outra lista de coisas que realmente são estratégicas e importantes para o seu negócio hoje. Se você quiser me ajuda para implementar esses 4 passos ou um desses 4 passos, tem um link de agendamento aqui na descrição do vídeo, onde você pode marcar uma reunião de diagnóstico comigo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e, o mais importante, compartilhe esse conteúdo com uma outra empresária que também precisa sair da operação. Até o nosso próximo conteúdo.